Oi pessoal, aqui é a Terice. Hoje eu vou fazer assim um flowchart mostrando os projetos que eu tenho. São razoavelmente poucos, eu só tenho 10 que eu tô trabalhando e quero fazer mais outros, sendo que eu tava vendo ontem, eu cortei. Eu tava usando um tecido aqui que eu tinha cortado para outro projeto que eu não vou mais fazer. E eu percebi que era pequeno para caber mais dois nele. Então eu não sei o que eu vou fazer. Então, por enquanto só tem 10. Pra mim eu acho que isso já é muita coisa, porque eu não tenho tanto tempo para bordar. Porque eu estudo, eu faço engenharia civil, eu tô terminando, graças a Deus. Então eu bordo quando eu tenho tempo disponível, entre as minhas coisas de estudo e minhas leituras. E aí, essa daqui é a minha coleção, que era uma coleção que já tava com minha mãe, porque eu comecei a bordar em 2020, no começo assim da pandemia. Eu comecei a ver coisa na internet, gostei, e aí lembrei que minha mãe tem muita coisa de bordado, porque antes de eu nascer, mais ou menos, e depois que eu nasci também, ela bordava. Então, por exemplo, ela fez meu enxoval todinho, bordado. E aí tinha muita linha, acho que 90% das linhas que eu tenho hoje são antigas. E aí dá um pouco de problema com as de hoje, porque o tom fica diferente, né? Porque já passou, sei lá, eu tenho 26 anos, então tem pelo menos 27 anos aí de cor guardada. Então acho que perde muita cor. Eu tenho um pequeno problema quando eu vou usar elas e vou usar uma meada nova, que às vezes tá com uma cor diferente. E aí tinha muita coisa, então eu acabei que eu nem precisei comprar nada na época. Eu acabei... Na verdade eu comprei, porque eu inventei de fazer um projeto que próximo vídeo eu mostro. Que foi o primeiro projeto de Ponto Cruz. Que aí... Foi uma bagunça esse projeto, na verdade, mas depois eu falo sobre ele. E aí eu comecei a bordar na pandemia. Eu comecei com bordado livre, que era vamos dizer assim, o que eu tava vendo mais na internet. E aí eu fiz um quadro, vou ver se eu consigo botar a foto dele aí. São 9 artes que tem nesse quadro. Eu acho que ele tem 40 por 40, uma tela 40 por 40, sabe? Porque aí eu tirei o tecido da tela e botei o tecido que eu bordei. Ela tá grudada aqui na minha porta. E aí, depois que eu terminei ela, eu comecei em abril e terminei mais ou menos em agosto. Eu resolvi fazer esse bordado de Ponto Cruz e outro bordado livre. Novamente, esse bordado de Ponto Cruz foi... Assim, eu não sabia desse programa que existe, que eu falei, que eu fiz de outro vídeo. Eu não sabia nada de Ponto Cruz. Eu aprendi sozinha. Minha mãe não me ensinou, vamos dizer assim, eu mesma que procurei saber como é que fazia. Eu sou razoavelmente autodidata nisso. E aí tinha um site, eu acho que ainda existe esse site, que aí ele pega a foto e faz ela ficar em pixel. E desse pixel eu exportava ela pra PDF e pra Excel. Na época eu usava o Excel pra bordar. E agora, pensando bem, eu tipo assim, fico raciocinando como é que eu fazia isso, porque dá muito trabalho mesmo. Então, mas vivendo e aprendendo, né? E aí eu comecei a fazer e de lá eu não parei mais. Eu já fiz, eu acho que 10 ou 12 projetos, um negócio assim. Tem alguns que eu botei aqui na minha parede já. Outra foto aí pra vocês, eu espero que eu tenha conseguido colocar. Pra mim, o bordado, ele meio que me ajudou a passar a pandemia, porque eu não estava muito bem da cabeça na época da pandemia.
Então, acabou me ajudando a passar o tempo, a conseguir focar na minha universidade, na vida no geral, e tirar, tipo, um peso que eu tava sentindo na época. Então, acabou que virou um hobby perfeito, assim, pra mim. E uma das poucas coisas, assim, que eu tenho TDAH, então, pra mim, é um pouco mais, assim, complicado ter esses hobbies, porque vez outra a gente começa no alto, vamos dizer assim, muito fanático com o negócio, e aí cai e não volta mais. Então eu tenho esses altos e baixos com o bordado, sendo que ele sempre fica. Mesmo que eu faça pouquinha coisa, eu passei alguns bons meses sem bons semanas sem fazer, mas eu tenho a vontade de fazer, sabe? Então é uma coisa boa que ficou pra minha vida. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos projetos. Essas linhas, como eu disse, a maioria já são são mais velhos do que eu. Então eu já comprei algumas que não são, tipo assim, no AliExpress eu comprei essas aqui. Deixa eu ver se que eu bordei, eu vou mostrar o bordado que eu fiz, que eu tenho que terminar ele, sendo que essa linha, ela dá muito trabalho, gente, muito trabalho mesmo. Me arrependi de ter feito, não me arrependi porque ficou muito bonito, mas não estou com vontade de terminar ele por causa que essa linha é muito ruim. E aí, apesar dela ser muito bonita, mas ela é muito coisada. Eu tenho um bocado dela ainda, provavelmente eu vou usar algum dia. Mas deixa eu botar esse pra cá. Fica aí. Pronto. Eu vou fazer pela ordem que tá no aplicativo, porque eu não lembro quando foi que eu comecei aqui em primeiro. Então, o primeiro que tem lá é esse da Corvinal, que é o brasão da casa de Hogwarts. Eu já fiz ele. Eu já fiz o da Sonserina, que foi um presente de aniversário que eu dei pra uma amiga minha. E ficou muito, 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 muito bonito. Eu pretendo fazer... Vou ver se eu consigo botar a foto aí pra vocês. Vou ver se eu consigo fazer todas as casas e futuramente botar na minha parede. Futuramente vai ser... Minha casa, eu já tenho planos pra minha casa de que a parede da sala vai ser só bordado. Os bastidores, um negócio assim. Mas e aí, esse bordado eu tô com... Antes de fazer ele, porque esses pontos em branco aqui, alguns deles eram uma linha cobre. E tá vendo que essa linha daqui, ela é prata. E aí eu falei, não, vou fazer... Antigamente, né, a primeira vez eu vou fazer esse fundo aqui desse preto, né, que tá vendo que tem duas cores. Eu ia fazer esse azul e o prata, sendo que ficou muito feio, ficou muito estranho. E eu falei, não, vou fazer só esse detalhe em prata e o pássaro aqui com algumas cores em cobre. Sendo que a linha, ela é muito ruim. Deu muito trabalho. E aí eu acabei... Não tava querendo continuar mais, eu acabei desmanchando e perdi a vontade de terminar ele. Mas eu vou terminar, porque ele está em 89%, só falta menos de 1000 pontos, acho que 800 e pouco, que tá em 590 de 6.700. Então, é muito bonito, assim, esse é grátis. Eu vou botar aí na descrição, vai estar todos os vídeos, os links das coisas que eu achar. E da onde são cada bordado. Esse aqui é coisa grátis que eu achei na internet. É muito legal. E aí a gente tem o próximo, aquele da linha lá, que eu falei que é ruim. Ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. Mas ela dá muito trabalho. Porque, por exemplo, eu lavei o tecido pra ver se saía essa mancha branca de lápis que eu usei pensando que ia sair, que é um lápis em gel, caneta branca.
E não saiu, né? Mas eu vou ter que lavar de novo pra ver se sai. E aí eu não sei se tá dando pra ver. Vai dar pra ver sim. Tá vendo isso aqui, ó? Pois é. Os pontos ficam tudo jogado assim, tudo desarrumado. E ele se solta. Não é só aqui, ó. Aqui. Sei lá, ele fica muito grosseiro. Eu sei que eu também não sou a pessoa mais perfeita da vida pra fazer ponto. Eu não faço minhas coisas pra ter perfeição nem nada do tipo. Eu faço porque eu gosto de fazer, então não me importo muito com se tá perfeito ou não. Tipo, esses pontos. Mas eles ficaram... Depois que eu lavei, eles ficaram muito bagunçados. E eles ficaram se soltando, tá vendo? E aí... Sei lá, me deu desgosto de... Mais um que deu desgosto de terminar. Tá vendo? Aí eu tenho que arrumar, mas preguiça, né? Mas ele ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. As cores ficaram fantásticas. Do jeito que essa linha, ela fica bem, assim, no preto ela fica fantástica. E... Essa é daquela Emma Congdon, sei lá como é que é o nome dela. É do livro. Aí o próximo a gente tem... No meio disso eu já tenho terminado alguns, tá? Não é... Foi entre eles. O próximo a gente tem esse, que é um acampamentozinho. Ele está... Sim, aquele outro ele tá em 90%. Então tá bem... Acho que faltam 400 e poucos pontos, eu acho. Um negócio assim pra terminar. Que é as bordas e o slowly, que é uma parte verde do slowly, que é ao redor. E aí a gente tem esse, que é um acampamento. Ele é, se eu não me engano, é 100%, eu acho, alguma coisa assim. Não é 120? Não, 120 é o outro. Acho que é 100% esse aqui. Mas vai estar na descrição. Ele tá em 28%. Eu tava tentando fazer ele cor por cor, sabe? Sendo que deu preguiça, aí eu fiz essa parte aqui de baixo, eu já misturei todinha. Mas ele vai ficar umas cores bem diferentes do original, porque eu tenho mania não, né? Eu adapto todas as cores que eu vejo, eu adapto para as cores que eu já tenho, pra eu não precisar gastar, né? Eu já tenho muita linha, então eu não preciso gastar com tanta linha assim. E aqui, esse aqui é uma coisa interessante, porque essa luazinha aqui, que tem a reflexão aqui embaixo, eu comprei, que foi cara que só molesta, comprei aquela linha da DMC, que é Brilha no Escuro. Gente, é muito legal. Sério mesmo, ficou muito bonito isso aqui, que tem o reflexo, né, que é o lagozinho e a lua aqui. E aí ficou muito legal de noite. No escuro, né? Mas é. Aí o próximo é esse aqui, que é umas coisas japonês. Esse aqui é o que eu levo pra universidade, pra eu bordar lá quando eu tô sem nada pra fazer. Ele está em 11%. E esse daqui eu vou fazer por cor, porque é mais fácil pra eu levar pra lá, porque eu boto ela nessa caixinha. Só dobrar aqui e pronto. Boto ela aqui e pronto. Aí eu já deixo os pontos marcados, porque lá eu só faço bordar, sabe? A linha toda e é isso aí. E aí o próximo, a gente tem o fantasminha, que é uma doma de aquelas coisas de vidro. Eu acho muito bonitinha. Eu fiz, esse final de semana eu fiz essa coisa redonda todinha e terminei aqui embaixo e fiz esse marrom aqui, que na verdade esse marrom era pra ser igual a esse aqui, sendo que eu não tenho uma linha dessas. Então, tipo, aqui eu tinha, não ia dar pra fazer esses dois. Aí eu olhei o desenho, aí eu fui e mudei.
Deixei essa aqui diferente mesmo, que essa parte não ia ficar, eu não acho que ia ficar bonita essa cor aqui. Então já começa por aí. Aí eu adaptei mesmo. Ela está em 36% e tem 1.600 pontos de 4.600. Não faltam 3.000 pontos aí ainda. E é pra bordar no tecido preto. Pra mim não é tão difícil, porque a minha mesa, essa daqui é a mesa que eu estudo. Mas a minha mesa que eu bordo normalmente, que é a do computador, ela tem um fundo branco. E aí eu só fico desse jeito assim. Eu boto a luz bem aqui pra mesa e fico bordando, olhando os furinhos aqui, tá vendo? Aí fica bem mais simples. O próximo que a gente tem é o da rosa. Que esse aqui foi... Esse padrão aqui não, esse gráfico não. Mas aí, essa foto dessa rosa foi o primeiro projeto em ponto cruz que eu comecei a fazer. Que foi uma bagunça, porque ele tava com muito confete. Porque como era de uma imagem, não era um padrão mesmo, um gráfico mesmo, né? Feito pra ser um gráfico. Ele tava todo cheio de confete, num nível, assim, absurdo. E aí, eu não tava mais aguentando fazer. E eu procurando na internet, porque eu sabia que tinha esse padrão, que eu já tinha visto, sendo que ele era muito caro. E aí, eu encontrei ele eu encontrei ele nos fóruns aí desse do russo, eu acho. De alguém botando. E é isso aí. Aí eu peguei e fiz, e tô fazendo. Ele tem uns blends entre as cores. Então, eu tô achando que tá ficando até razoável. Tá ficando legal. Eu tô conseguindo visualizar, né? Vamos dizer assim, o degradê. E essa linha daqui também é a linha que brilha no escuro. Como ela é branca, esse aqui era um branco, né? Que tava aqui. Que é pra tá aí. E aí eu vou botar o negócio que brilha no escuro, porque vai aqui, né? Vai ficar bonito aqui. Essas pontinhos branco. Acho que vai ficar bonito. E ele tá com 18% feito. Eu fiz 2.000 e pouquinho. E aí o próximo que tem é esse. Que esse vai dar um trabalho do caramba, porque esse aqui é no tecido. Sim, eu esqueci de falar do tecido, né? Do tamanho do tecido, mas nada não. Esse aqui é aquele... É canhamo, eu acho o nome desse tecido. Que ele é 25 pontos por polegada. E aí eu tô fazendo esses benditos. E, gente, que trabalho. A agulha que eu tô tendo que usar nela é uma agulha bem fininha, que... Deixa eu ver se eu acho ela aqui, peraí. Que ela é... Eu nem sei que tipo de linha é essa. Deixa eu ver. Sim, eu guardo minhas linhas nesses potes de doce que eu comprei lá no centro. Pronto, a linha que eu bordo é essa daqui. Bem fininha. Ó. Ela é muito boa, mas a ponta dela não é chata, né? Então, ela fura que é uma beleza. Mas ela é bem pequenininha, bem fininha. Tipo, pequena não, tipo, fina. Então, e foi bem baratinho esse negócio de linha, esse pacotinho aqui. Me surpreendi, na verdade. Então, ela é a número 12. Não sei exatamente pra que ela serve, mas... É dessa daí. Eu acho que, na verdade, ela sabe pra quê? Pra aqueles negócios de bordar com bijuteria. Com bijuteria não, né? Com pedra. E
Agulha eu tenho muitas. Eu comprei no AliExpress um pacote gigante que vinha muitas. Isso aqui é só do mesmo tamanho. Muito legal. Acho que eu paguei. Acho que foi umas 200 linhas, 100 e poucas linhas. Acho que deu. Acho que foi uns 20 reais, né? E esse aqui é o Unplug and Go Outside, da Emma Conigan também. Sei lá, eu não sei exatamente como é que diz o nome dela, mas nossa. Ele tá em quase 9%. Eu já fiz 600 e pouquinhos pontos. E ele provavelmente vou demorar muito pra fazer, porque ele dá muito trabalho. Porque não fica, tipo, aqui atrás é muito difícil de arrumar os pontos, sei lá. Mas é. Eu não ligo muito não pra parte de trás não, tá? Eu não sou dessa pessoa não que se importa não. Eu deixo organizado, mas não... Tipo, se eu fizer isso aqui assim, ó, tá vendo? Só quando realmente dá pra ver do outro lado, que aí eu me importo, mas... Quando não dá pra ver, eu não tô nem aí. E aí, o próximo que tem é esse verde, que é uma floresta. Que também é da Emma. Que é... Esse aqui é do livro. O outro também é do livro. Esse Unplug and Go. E esse aqui é uma floresta. E esse tecido, ele tá meio estranho, porque ele... Não sei se dá pra ver os quadradinhos que dá. Que... Ele... A coisa dele tá meio retangular. Então ele tá, tipo, esticado assim. E aí eu vou ter que fazer uma adaptação nessa... É uma lua aqui, um sol, sei lá. Pra ele ficar mais largo, porque também que ele tá meio assim, em pé. A floresta não tem problema dela ficar muito coisada, mas a lua fica meio estranho, né? Ficar oval. E aí... Esse daqui ele tá com 5% só. Foi eu que tingi esse tecido. Ficou muito legal. Eu tingi alguns. Próximo vídeo eu mostro que eles estão guardados em outro lugar. Mas ficou muito, muito legal. Fiz esse verde. Fiz um roxo. E um azul. E... Aí o próximo que tem... Que tá lá na lista é uma estufa. E aí essa estufa eu estou fazendo nela nessas plaquinhas de plástico. E é muito legal, porque ela vai ficar toda estruturadazinha, sabe? Tipo assim, uma casinha bem bonitinha. E esse aqui, ele está em 32%. Tem essas duas plaquinhas, tem essa e tem outra dessa, que é com outra arte. E tem as que é maior, assim, tipo, que é triangular, assim, pra encaixar aqui, né? E da frente e de trás. E é bem, assim, eu uso aquela agulhazinha pequenininha também aqui. Esse ponto aqui é o de 14, que é o que eu acho que eu uso na maioria dos meus coisas. E eu uso aquela agulha bem fininha também, que é a mesma que usa pra bordar no canhamo. E dá um trabalho, viu, gente? Dá trabalho. Porque você tem que fazer ele pra ficar bem bonitinho, pra não ficar aparecendo. Aí tem que... Esse aqui realmente você tem que se preocupar com a parte de trás, pra não deixar aparecendo nada na frente. Aqui é um pedaço de linha só que eu tenho que cortar. Porque... Como é transparente, né? Ele fica aparecendo tudo. E vai ficar bem bonitinho. Eu tenho aquelas luzinhas de coisa de Natal, aí bota dentro, fica bem massa. E o próximo, que é o último da lista, é esse daqui, que é uma coisa de livro, que eu achei esses dias na internet. Que era o projeto já pronto, o gráfico todo pronto. E ontem eu tava fazendo ele, né? Eu tava terminando duas cores de aqui, que é esses azuis. Acho que eram o 1032 e 1031. E aí eu comecei a reparar que essa borda aqui, ela tava muito curta.
né? Tipo, muito pequena daqui. Aí eu falei, bom, isso tá errado, tem alguma coisa errada. E aí eu marquei aqui, né, os pontos, esses pontos aqui, que são pontos brancos. E aí eu realmente percebi que aqui a borda que eu tinha deixado realmente tava muito pequena. E aí, que é aquele negócio que eu falei no começo. Esse tecido aqui, ele tinha sido um tecido que eu tinha cortado pra fazer um bordado, que no final das contas eu não vou fazer porque ele tá horrível. Foi um padrão que eu comprei. E eu paguei R$10 nele. E é horrível, tipo assim. Eu acho que, na verdade, a imagem é coisa de inteligência artificial. Então ela tá toda coisada, toda errada. Sem pé nem cabeça a imagem. E aí eu desisti. E aí nessa parte aqui que tem 280 por 130 mais ou menos, tipo, contando com a borda, não contando com a borda, eu ia fazer um farol. Sendo que eu estou pensando bem, eu acho que eu não vou fazer ele, eu vou fazer o que eu estava querendo fazer aqui, que é uma Kombi, que é aquela Kombi que eu mostrei no outro vídeo, ensinando a mexer no Foss Cross. Porque eu ia fazer ela aqui. Sendo que, com essa descoberta disso aqui, que eu fiz um negócio errado, ainda bem que eu não cortei. Eu acho que eu vou fazer ela assim, tipo, nessa parte aqui, não aqui, porque aqui ela não cabe. Eu pensava que ia caber. Sendo que não cabe, porque ela vai ficar muito grudadinha aqui e não tem nem espaço aqui pra nada. Então, mudança de planos para esse tecido. E tá aí a foto delas. Vou ver se eu consigo, né, novamente botar. E eu quero fazer também. Eu prometi a uma prima minha que eu ia fazer o brasão de Hogwarts, que é esse aí que tá aparecendo, se eu conseguir botar. Eu espero que eu consiga fazer. Eu já comprei algumas linhas que eu não tinha, que são, vamos dizer assim, muitas linhas. Porque ele é maior do que esse tecido aqui. Esse tecido tem, sei lá, acho que é 280 por 280, um negócio assim, ponto. Eu acho que ele cabe. Ah, não, ele caberia aqui, sendo que ele ia ficar muito folgado no tecido. Talvez ele caiba aqui ainda. Não sei. Vou olhar depois. E meus planos para esse mês de maio. Eu já bordei um bocado esse mês. Eu acho que eu já bordei uns 1000 e poucos pontos. Não tem como olhar porque eu tô filmando pelo celular. Mas eu já bordei um bocado. Ontem mesmo eu acho que eu bordei 500 e poucos pontos. Tô achando legal, assim, saber que tem mais gente por aí que tá fazendo o Flosstube brasileiro me deu vontade, assim, de bordar. E conhecer mais pessoas. Então, se você tiver recomendação de canais aí e Instagrams, pode mandar, que eu aceito. Minhas metas para esse mês é tentar bordar pelo menos uma fiada de linha, porque eu já deixo minhas linhas todas pré-cortadas. Deixa eu ver aqui, pegar uma aqui que já tá. Acho que essa aqui tá. Acho que não, essa aqui não tá não. Mas eu deixo minhas linhas já pré-cortadas, porque pra mim é mais fácil de usar, porque eu não tenho trabalho de ficar cortando do tamanho que eu quero. Eu literalmente pego a meada todinha, solto ela todinha e vou dobrando até ela ficar com 8 partes. E aí eu corto. E acho que pelo menos bordar um pouquinho todo dia, tipo uma linha daquela todo dia, algum projeto, pra mim já tá o suficiente. Uma linha dá mais ou menos 100 pontos, porque ela fica mais ou menos com 1 metro, né? Dá menos, porque por incrível que pareça, a meada não tem 8 metros. Pois é, gente. E aí dá um pouco menos de 1 metro, mas
dá mais ou menos 100 pontos que dá, tipo, nesse tecido aqui, né, que é o microetaminé, que eu uso na maioria dos casos. Apesar de que tem o preto, que é no grande, no ponto grande, porque não tem, eu não, aqui em João Pessoa, não, sim, eu sou de João Pessoa, tá? Não tem o ponto desse aqui pequeno, né? Mas eu acho que iria dar muito trabalho pra fazer, porque o verde dá muito trabalho. Então eu acho que não daria certo fazer o preto nesse pequenininho, não. Porque o verde, realmente, esse verde aqui já dá muito trabalho de ver. Do outro lado, tipo, dá muito trabalho. Não gosto de ter trabalho fazendo as coisas. Eu gosto de me divertir. Então, eu acho que eu nem falei de onde é que eu sou, né? Eu sou de João Pessoa. Eu não nasci aqui, mas eu fui criada aqui minha vida toda. Eu só fiz nascer no interior do Rio Grande do Norte, porque minha família, por parte de mãe, é de lá. E morei aqui minha vida toda. Nunca morei em outro lugar. Moro no mesmo prédio também. E minha família é toda do Rio Grande do Norte. E eu acho que por hoje tá bom. Vamos ver aí como é que vai ficar os bordados para esse mês. Talvez próximo mês eu volte, talvez eu volte antes, não sei. Quando eu tiver tempo, assim, tiver vontade de fazer também, eu volto. E tchau pra vocês, bom mês.